Queridos amigos em todo o Brasil, esta é a segunda parte da nossa aula sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos ver agora quais são os poderes do Ministério Público no âmbito desta ação penal. Na primeira parte da aula, vimos os aspectos gerais da ação penal privada subsidiária da pública. E agora vamos ver o que o Ministério Público pode fazer no âmbito desta ação penal. Veja que estamos falando de crimes de ação penal pública para o cabimento da ação penal privada subsidiária da pública. Então, o Ministério Público, ele perdeu o prazo para oferecer a denúncia, ficou inerte no prazo para o oferecimento da denúncia. O ofendido ou o representante legal ofereceram a queixa subsidiária, mas o MP continua com alguns poderes garantidos pelo artigo 29 do CPP no âmbito desta ação penal. Vamos, portanto, fazer um tópico no caderno. O nosso tópico é o tópico Poderes do Ministério Público. Poderes do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública. Poderes do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública. O que pode fazer o MP no âmbito desta ação penal? O que pode fazer o MP no âmbito desta ação penal? O artigo 29 do CPP, que aparece na sua tela, diz o seguinte: será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, o que pode fazer o MP? Inicialmente, o artigo 29, ao tratar dos poderes do Ministério Público na ação penal privada subsidiária da pública, esse artigo 29, inicialmente, diz que o Ministério Público poderá aditar a queixa. O Ministério Público poderá aditar a queixa. Então, este é o primeiro poder do Ministério Público no âmbito desta ação penal. Aditar a queixa significa a possibilidade de promover alterações à queixa-crime inicialmente intentada pelo ofendido ou pelo representante legal. O MP, portanto, pode promover estas alterações, alterando propriamente ou até fazendo acréscimos à queixa que foi inicialmente oferecida. E aí, qual é a peculiaridade desse aditamento feito pelo Ministério Público? Aqui, o Ministério Público pode incluir novos réus e pode incluir novas infrações penais. Quando estudamos a ação penal privada, vimos que lá não há, segundo a jurisprudência do STJ, a possibilidade de o Ministério Público incluir novos querelados e novas infrações penais por ausência de legitimidade. Mas aqui, na ação penal privada subsidiária da pública, considerando que estamos falando de um crime de ação penal pública, o Ministério Público pode incluir novos réus e pode incluir novos querelados, ou melhor, novas infrações penais. Então a gente tem a possibilidade de inclusão de novos réus ou novos querelados e também novas infrações penais podem ser incluídas pelo MP neste aditamento. Então vamos acrescentar o seguinte sobre essa primeira prerrogativa do MP, sobre esse primeiro poder do Ministério Público. O MP pode incluir novos réus e novas infrações penais. O acréscimo, portanto, pode incluir novos réus e novas infrações penais na ação penal privada subsidiária da pública. E aí o Ministério Público promove este aditamento e o juiz vai analisar se recebe ou não o aditamento feito pelo Ministério Público. Então, a realização deste aditamento não é uma garantia de que a queixa vai ser alterada, porque esse aditamento passará pela apreciação do juiz, que vai avaliar se o aditamento feito pelo Ministério Público é pertinente ou não, recebendo ou não este aditamento.
Então, este é o primeiro poder do Ministério Público, aditar a queixa. Vamos para o segundo poder do Ministério Público previsto no artigo 29 do CPP. O MP poderá repudiar a queixa. Poderá repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Poderá repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva o Ministério Público. O MP pode realizar o repúdio à queixa-crime quando a queixa não preencher os requisitos legais segundo a visão do membro do Ministério Público. Então, a queixa não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, que são aqueles requisitos previstos tanto para a denúncia quanto para a queixa. Lá no artigo 41 está escrito que a denúncia ou queixa deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de testemunhas. É o que está no artigo 41. Quando a queixa oferecida pelo ofendido ou pelo representante legal não preenche os requisitos que estão lá no artigo 41, é perfeitamente possível que, pela análise do membro do Ministério Público, ele resolva repudiar esta queixa, oferecendo uma denúncia substitutiva. Mas veja o seguinte, o Ministério Público repudiando esta queixa, segundo a doutrina, ele será obrigado a oferecer denúncia se houver este repúdio. Mas, veja só, este repúdio, ele primeiramente passará sob o crivo judicial, ou seja, o juiz vai avaliar se realmente aquele repúdio é um repúdio que faz sentido. Se o juiz entender que realmente o Ministério Público tem razão ao realizar este repúdio, o Ministério Público oferecerá a denúncia e o juiz avaliará se recebe ou não a denúncia substitutiva oferecida pelo Ministério Público. Portanto, muito cuidado em relação a isso. Quando falamos que o MP poderá repudiar a queixa, temos que pensar o seguinte: este repúdio decorre do não preenchimento dos requisitos legais do artigo 41 do CPP, do não preenchimento dos requisitos legais do artigo 41 do CPP. O Ministério Público, então, se manifesta dizendo que está repudiando esta queixa, o juiz avalia este repúdio, se o repúdio faz sentido, se o repúdio é pertinente, e aí o juiz, entendendo que o Ministério Público tem razão, o Ministério Público estará obrigado ao oferecimento da denúncia, deverá oferecer a denúncia, sendo este, inclusive, entendimento de Norberto Avena acerca da questão. Então, se o MP repudia, ele deve oferecer a denúncia, ele vai ter que oferecer denúncia. Este, portanto, é o segundo poder do Ministério Público no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. O artigo 29 diz ainda, poderá o Ministério Público, cabendo ao Ministério Público, intervir em todos os termos do processo. Então nós temos o seguinte aqui em relação à letra C. O Ministério Público intervirá em todos os termos do processo. O Ministério Público intervirá em todos os termos do processo. O Ministério Público intervirá em todos os termos do processo. Vinícius, como assim? Seguinte, o Ministério Público, na ação penal privada subsidiária da pública, atua como interveniente obrigatório. Ele deve intervir em todos os termos do processo, porque ele é fiscal da lei na ação penal privada subsidiária da pública. Então, o Ministério Público intervirá em todos os termos do processo, o que significa que ele é um interveniente obrigatório na ação penal privada subsidiária da pública. Ele atua como fiscal da lei, ele atua como custos legis no âmbito desta ação penal. E aí veja o seguinte,
Dizer que o Ministério Público é interveniente obrigatório é dizer que o Ministério Público deverá ser intimado acerca de tudo o que ocorrer de relevante no curso do processo. O Ministério Público deverá ser intimado acerca de tudo o que ocorrer de relevante no curso do processo criminal. Isto significa ser interveniente obrigatório, manifestar-se, fiscalizar a aplicação da lei, fiscalizar os atos processuais. Esse é o papel do Ministério Público no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. É um interveniente obrigatório. O artigo 29 diz ainda: poderá o Ministério Público fornecer elementos de prova. Então temos aí mais um poder do Ministério Público, vamos colocar aqui como letra D, poderá fornecer elementos de prova. Poderá fornecer elementos de prova. Então, o Ministério Público, embora não seja parte propriamente nesta ação penal, poderá, no entanto, oferecer elementos de prova. Pode o Ministério Público, no âmbito desta ação penal, promover a juntada de documentos? Sim, isso é perfeitamente possível. Pode o Ministério Público requerer a realização de uma perícia no curso da ação penal? Sim, isso é perfeitamente possível. O MP, portanto, poderá fornecer elementos de prova no âmbito desta ação penal, ajudando, portanto, na elucidação da infração. O Ministério Público poderá fornecer elementos de prova no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. O que mais pode fazer o MP? Diz ainda o artigo 29, poderá interpor recurso. Então vamos colocar aqui como letra E. Poderá interpor recurso. Poderá interpor recurso. O Ministério Público poderá interpor recurso. O Ministério Público, portanto, pode recorrer no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. E aí o que é interessante? Aqui o Ministério Público pode recorrer contra ou a favor do réu. Então, sendo a decisão favorável ou desfavorável ao réu e não concordando o Ministério Público, ele tem legitimidade recursal no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. Então, poderá interpor recurso. E que nós vamos ter aqui contra ou a favor do réu. Contra ou a favor do réu. Então, poderá interpor recurso contra ou a favor do réu. O Ministério Público tem legitimidade recursal no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. O que mais o MP pode fazer? Diz a lei. E a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então nós temos ainda o último poder do Ministério Público. A todo tempo, no caso de negligência do querelante, poderá retomar a ação como parte principal. Poderá retomar a ação como parte principal. Poderá retomar a ação como parte principal. Então, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, poderá retomar a ação como parte principal. Então, o que acontece aí? O querelante, que é o legitimado na ação penal privada subsidiária da pública, está sendo negligente, sendo que o crime é um crime de ação penal pública. Agora, com a negligência do querelante, a lei permite que o Ministério Público a todo tempo possa retomar a ação como parte principal. Significa, então, que esta ação penal privada subsidiária da pública, ela pode voltar a ser uma ação penal pública se o Ministério Público retomar a ação como parte principal. Este fenômeno de retomada da ação como parte principal por parte do Ministério Público é chamado pela doutrina de ação penal indireta. Então a doutrina batizou este fenômeno
referido pela letra F aqui como ação penal indireta. Ação penal indireta é o fenômeno no qual o Ministério Público retoma a ação como parte principal na ação penal privada subsidiária da pública quando o querelante está sendo negligente, quando o querelante está inerte em relação a alguns atos que ele deveria ter praticado e não praticou. Por exemplo, não comparece a um ato processual em que deveria estar presente, não comparece à audiência, por exemplo, à audiência de instrução, ou perde prazos processuais em relação a atos importantes. Com isso, o Ministério Público, verificando a negligência, pode retomar a ação como parte principal. E aí, mais uma coisa, esta retomada deve passar pela apreciação judicial. E esta retomada não pode ser uma retomada simplesmente unilateral, no sentido de que o MP possa fazer isso de ofício, sem que o juiz avalie se realmente é necessária esta retomada. Porque não pode ser uma avaliação unilateral do Ministério Público, esta avaliação acerca da negligência do querelante. O juiz tem que avaliar se realmente o querelante está sendo negligente para permitir ao MP que retome a ação como parte principal, ocasionando o fenômeno da ação penal indireta. Então você viu aí o que o Ministério Público pode fazer no âmbito da ação penal privada subsidiária da pública. E agora, para terminar esse tópico, o tópico referente à ação penal privada subsidiária da pública, é importante que você saiba o seguinte: esta ação, apesar do seu nome, ação penal privada subsidiária da pública, a doutrina vai dizer que a natureza desta ação é de ação pública e não de ação privada. Isto porque, via de regra, vamos utilizar os princípios da ação penal pública no âmbito desta ação penal. É bem verdade que existe um princípio da ação penal privada, que é o princípio da oportunidade ou conveniência, que poderá ser aplicado em relação à ação penal privada subsidiária da pública, considerando que o ofendido ou o representante legal não são obrigados a oferecer a queixa subsidiária. Então podemos sim aplicar o princípio da oportunidade ou conveniência, mas, no mais, são os princípios da ação penal pública que vamos aplicar. A natureza desta ação, portanto, é uma natureza de ação pública. É o que vamos, portanto, anotar. A natureza da ação penal privada subsidiária da pública, da ação penal privada subsidiária da pública, é de ação pública. É de ação pública. É de ação pública. E isto porque, via de regra, são os princípios da ação penal pública que serão aplicados. Em relação aos princípios da ação penal privada, o princípio da oportunidade ou conveniência, ele é aplicável à ação penal privada subsidiária da pública. E aí os senhores vejam o seguinte: alguns institutos que estudamos na ação penal privada para a extinção da punibilidade, vimos, por exemplo, a questão da renúncia, da perempção, vimos a questão do perdão do ofendido. Aqueles institutos que estudamos na ação penal privada para a extinção da punibilidade, eles não serão aplicados aqui na ação penal privada subsidiária da pública. Então aqui não podemos falar em renúncia, aqui não podemos falar em perdão, e aqui a decadência na ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o ofendido perde o prazo para oferecer a queixa subsidiária, a decadência aqui não gera extinção da punibilidade. Muito cuidado com isso. Na ação penal privada subsidiária da pública, a decadência não gera extinção da punibilidade. Na ação penal privada, estudamos a decadência como uma das causas extintivas da punibilidade. Mas aqui na ação penal privada subsidiária da pública, não há extinção da punibilidade no caso de decadência. Bacana? Encerramos então o estudo da ação penal privada subsidiária da pública, mas continuamos falando sobre a ação penal nos próximos blocos. Até lá!